No vídeo de hoje eu vou contar relatos de pessoas que viram assombrações, que viram fantasmas. É um tema que vocês gostam e sempre comentam: Monique, eu gosto de relatos de espíritos. Então eu trouxe essa coletânea de hoje super especial para vocês. E o primeiro relato é o relato de um inscrito. Eu amo receber relato de inscritos e esse inscrito, ele tá desde o começo do canal. É um inscrito muito especial, então vamos lá para a história dele. E ele diz assim: Saudações, Monique! O que eu vou relatar aconteceu comigo em uma cidade da Serra Gaúcha e é absolutamente verdadeiro. Na época, eu e um colega estávamos com uma carga enorme de trabalho. Decidimos então ir até a fábrica em um sábado, pois estaríamos completamente sozinhos. 2 pavilhões com aproximadamente 4.000 metros quadrados, sem telefone tocando, sem clientes e sem interrupções. Chegamos no horário combinado, desativamos o alarme e entramos. As salas internas eram separadas por divisórias. Muitas tinham meia parede e a parte superior era toda de vidro, o que permitia enxergar parcialmente outras salas. Meu colega ficou na sala dele, um espaço grande com cerca de 4 ilhas de trabalho. Eu fiquei em outra sala grande, mais à frente. Não tínhamos contato visual direto, cada um em sua mesa, concentrado no trabalho. Eu colocava em dia orçamentos e pendências administrativas, enquanto ele, que trabalhava com TI, resolvia uma série de demandas. A tarde seguia normalmente, em completo silêncio, até que algo completamente fora do comum aconteceu. Deixo claro, não tenho nenhum tipo de mediunidade, tampouco meu colega, pelo que sei. Em determinado momento, fui ao banheiro. Como estávamos sozinhos, nem fechei a porta. Enquanto estava ali, tive uma sensação estranha, aquela impressão clara de estar sendo observado. Olhei para a esquerda em direção à porta e congelei. Uma mulher passou diante de mim, atravessando a porta e seguindo pelo corredor. Meu corpo reagiu na hora. Tremor, palpitação, um frio absurdo. Confesso, sou cagão mesmo. O mais assustador veio logo depois. Para onde aquela mulher seguiu, simplesmente não havia passagem. O corredor terminava a cerca de 2 metros da porta do banheiro, dando diretamente em uma parede de concreto. Ela vestia trajes típicos de uma prenda gaúcha, a figura feminina do tradicionalismo, que faz par com o peão. Usava um vestido longo, cuja barra quase tocava o chão, em um tom verde puxado para o azul. Tinha cabelos negros longos abaixo dos ombros. Nunca vou esquecer o rosto, muito menos o sorriso. Enquanto passava, ela virou a cabeça na minha direção e sorriu de forma sarcástica. Não caminhava, ela simplesmente flutuava. Fiquei completamente sem reação. Voltei para minha mesa tentando processar o que havia acabado de ver. Cerca de 5 minutos depois, resolvi ir até a sala do Pedro, meu colega. Ao chegar lá, encontrei-o praticamente em estado catatônico, olhando fixamente para frente. Naquele instante soube que algo estava muito errado. Perguntei apenas: Pedro, tu viu? Ele respondeu, sem desviar o olhar: Vi. Arrisquei mais uma palavra: Morena? Vestido verde, respondeu ele. Descrevemos um para o outro exatamente a mesma mulher, as mesmas roupas, a mesma direção que ela seguiu e até o modo como se movia, flutuando. Ela havia passado primeiro por ele e depois vindo em minha direção. Não havia dúvida, vimos o mesmo fantasma. Enquanto ainda conversávamos, algo ainda mais assustador aconteceu. Um copo de café vazio que estava sobre a mesa do Pedro começou a girar sozinho, rodopiando, como se estivesse preso em um pequeno tornado. Segundos depois, caiu no chão.
O ar-condicionado estava ligado, todas as janelas fechadas, não havia qualquer possibilidade de vento. Encerramos o trabalho imediatamente, fechamos a empresa e fomos embora. Nunca mais fiquei sozinho naquele lugar. Esse é um relato verdadeiro vivido por mim. Agradeço pela atenção e mais uma vez parabéns pelo canal. Fraterno abraço, cordialmente, e ele colocou o nome dele, não sei se eu posso dizer, mas muito obrigada, eu amei o relato. E se você tem um relato para me mandar, manda lá no direct do Instagram para eu ler aqui, vai ser um prazer, tá bom? E o próximo relato, eu não tô dando título porque o título ele dá spoiler, né? Então eu vou contar relatos nessa temática de visões, de aparições, mas não vou colocar título, tá bom? Então vamos para o próximo relato. Isso aconteceu com meu avô há cerca de 3 anos e até hoje ele evita falar muito sobre o assunto. Na época, ele trabalhava como guarda noturno em um museu antigo da nossa cidade. O prédio é histórico, de pedra, e fica praticamente isolado à noite. Depois que fecha, só sobra o silêncio, o vento batendo na fachada e o eco dos próprios passos. Numa dessas madrugadas, enquanto ele fazia a ronda em frente ao museu, ouviu alguém chamar seu nome em voz alta e clara. Não foi um sussurro, nem algo distante. Parecia que a pessoa estava a poucos metros dele. Meu avô achou estranho porque não deveria haver ninguém ali naquele horário. Mesmo assim, ele foi verificar. Perto da entrada lateral, sob a luz fraca de um poste, ele viu uma figura parada. Era uma mulher com aparência muito estranha, cabelo completamente embaraçado, roupas velhas e rasgadas, como se estivesse vivendo na rua há anos. A princípio, ele pensou que fosse alguém precisando de ajuda, mas algo não batia. À medida que se aproximava, meu avô percebeu que dava para ver o fundo atrás dela, como se o corpo fosse parcialmente transparente. A luz do poste atravessava a figura de um jeito que não fazia sentido. Ele chamou por ela, perguntou se estava tudo bem, se precisava de ajuda. Nenhuma resposta. A mulher, então, levantou lentamente a cabeça e olhou direto nos olhos dele. Meu avô sempre diz que aquele olhar foi o pior momento. Não havia expressão, nem raiva, nem medo, apenas um vazio absoluto. E então, diante dele, ela simplesmente desapareceu. Não correu, não se afastou, não virou fumaça, apenas sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Meu avô ficou paralisado por alguns segundos, sentindo um frio estranho e uma pressão no peito. Depois disso, ele não conseguiu mais continuar a ronda e pediu para ir embora mais cedo naquela noite. Até hoje, ele insiste que não foi imaginação nem cansaço. Ele nunca tinha visto nada parecido antes e nunca mais viu depois disso. O museu continua funcionando normalmente, mas meu avô nunca mais aceitou trabalhar lá durante a noite. Vamos pro próximo relato. Esses aí já são de fórum, tá bom? Só o primeiro que foi de inscrito. Mas, se você tem relato, manda pra mim, que eu quero contar muitos relatos de inscritos. O próximo relato. Meu nome é Dan e eu cresci em uma cidade minúscula no interior do Texas, com um pouco mais de 1.500 habitantes. Isso aconteceu em 2009, quando eu ainda era criança, mas até hoje lembro de cada detalhe. Para contextualizar, a casa onde eu morava na época tinha mais de 100 anos. Era velha, decadente e sempre deu uma sensação ruim. Descobri depois que, no fim do século XIX, por volta de 1890, ela ficou conhecida na cidade porque um homem assassinou a própria esposa ali dentro. Eu nunca fui fã de histórias de terror, então, quando meus pais comentaram isso, achei que era brincadeira. Só que fui pesquisar nos jornais antigos da cidade e eles estavam dizendo a verdade. O primeiro acontecimento foi quando eu tinha 11 anos. Era por volta de 1 da manhã de um sábado. Eu estava acordado, entediado, olhando pela janela do quarto,
quando ouvi passos lentos no corredor. Achei que fosse um dos meus pais, mas eram passos leves demais. Movido pela curiosidade, abri a porta rangente do quarto. No corredor, vi uma figura feminina parada. Ela era pálida, quase translúcida, e usava algo que parecia um vestido antigo, rasgado nas barras. Havia uma espécie de brilho fraco ao redor dela, como se estivesse envolta por luz. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Quando dei um passo à frente, a figura simplesmente desapareceu, apenas sumiu. Na época, tentei me convencer de que tinha sido imaginação. O segundo encontro foi muito pior. Eu tinha 13 anos e estava tentando dormir depois de um dia normal de escola. Já estava quase pegando no sono quando percebi que a luz do corredor piscava sem parar. Logo depois, ouvi a porta do quarto de hóspedes abrindo e fechando sozinha repetidamente. De novo, fiz o que não deveria ter feito. Levantei para investigar. Quando cheguei ao corredor, tudo ficou silencioso. Foi então que ouvi uma voz feminina muito próxima do meu ouvido, fria e cheia de ódio, dizendo: Dan, por que você fez isso comigo? A voz não parecia humana, era baixa, arrastada e dava a sensação de atravessar o corpo. Entrei em pânico. Corri de volta para o meu quarto, tranquei a porta e fiquei acordado até amanhecer. Na manhã seguinte, contei tudo aos meus pais. Eles não acreditaram, até resolverem olhar o corredor perto do meu quarto. Nas paredes e nas portas havia marcas de mãos espalhadas por todo lado, como se alguém tivesse arrastado os dedos ali. E o mais perturbador, as marcas pareciam manchadas de sangue seco. Nunca conseguimos explicar aquilo. Hoje, já adulto, não moro mais naquela casa, mas ainda me pergunto se o que eu vi foi o espírito da mulher assassinada, ou algo que nunca deveria ter sabido o meu nome. Se alguém aqui tiver alguma explicação para isso, eu realmente gostaria de ouvir. Agora vamos para o próximo relato. Sou ateu e nunca acreditei em nada sobrenatural. Nunca acreditei em deuses, espíritos, fantasmas ou qualquer coisa do tipo. Para mim, tudo sempre teve uma explicação lógica. Minha vida era tranquila até o dia em que vi algo que simplesmente não consigo explicar. Trabalho no turno da noite há cerca de 1 ano e meio. Moro perto de uma área com colinas, então o caminho até a rodovia principal é feito quase todo por estradas estreitas e cheias de curvas. Do meu trabalho até minha casa são cerca de 13 quilômetros e normalmente faço esse trajeto de scooter. Em novembro de 2025, era sexta-feira de manhã, um colega me ligou perguntando se eu poderia trocar de turno com ele. Meu turno normalmente começa às 19 horas, então saio de casa por volta das 18 horas. O turno dele começa às 23h30, mas ele tinha combinado uma trilha bem cedo no sábado e não queria virar a noite trabalhando. Como ninguém mais podia cobrir e eu geralmente fico em casa nos finais de semana, aceitei. Naquela noite peguei minha bolsa, as chaves da scooter e um casaco, porque o inverno estava bem frio. Saí de casa às 22h45. A ideia era ir tranquilo, sem pressa, aproveitando o fato de que as estradas estariam completamente vazias. O caminho até a rodovia foi normal, silêncio total. Nessa hora já não tinham carros, então não havia som além do motor da scooter e do vento. Quando cheguei a um cruzamento de 4 vias, vi algo que fez o meu corpo inteiro reagir, antes mesmo da minha mente. No lado direito da estrada, havia uma figura caminhando lentamente. Não era alguém comum, não tinha contornos definidos como uma pessoa. Era apenas uma forma escura. Meu coração começou a disparar e senti um frio absurdo nas mãos e nas pernas.
Minha mente gritava para eu não olhar, para acelerar e sair dali o mais rápido possível. Tudo em mim dizia que aquilo não era humano. A figura continuou andando e entrou por uma estrada que se ramificava à direita do cruzamento. Não foi imaginação. Não foi algo rápido. Eu vi claramente. O medo tomou conta de mim e a adrenalina fez eu acelerar como nunca antes. Atravessei o cruzamento praticamente voando, sem olhar para trás. Minha cabeça tentava encontrar explicações. Ilusão? Cansaço? Um jogo de luz? Ciência? Qualquer coisa. Mas nada parecia encaixar. Cheguei ao trabalho pálido e confuso, como se toda a energia tivesse sido drenada de mim. Estacionei a scooter, entrei no prédio, subi pelo elevador e me sentei na minha mesa, tentando processar o que tinha acontecido. Fiquei repetindo para mim mesmo que fantasmas não existem, que devia ter sido um jogo de sombras do poste ou talvez uma pessoa vestida de preto. Mas a imagem daquela figura não saía da minha cabeça. Um amigo percebeu meu estado e me chamou para tomar um café. Eu aceitei. No caminho até a cafeteria, ele perguntou se eu estava passando mal ou estava arrependido de trocar de turno. Não contei nada, apenas respondi algo como "tá tudo bem". O caminho de volta parecia completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Até hoje não sei o que vi naquela noite. Continuo usando aquela estrada, mas nunca mais tão tarde. Não tenho respostas, só a certeza de que vi algo que não se encaixa em tudo aquilo que sempre acreditei. Agora vamos para o próximo relato. Quando eu era criança, meus avós moravam no interior de Hertfordshire, em uma antiga cocheira que havia sido convertida em casa. O lugar era sempre frio e tinha uma atmosfera estranha. Quando alguém comentou que a casa era assombrada, isso não me surpreendeu nem um pouco. No final dos anos 80 e início dos anos 90, meu irmão mais velho e eu, às vezes, dormíamos lá. Ficávamos em um quarto grande, antigo e muito frio, com várias características originais da construção. Dormíamos em camas de solteiro. Não lembro exatamente quantos anos eu tinha na época, mas acredito que tinha 5 ou 6. Numa dessas noites, eu estava deitado, olhando em direção à cama do meu irmão. A cama dele ficava entre mim e a parede do fundo do quarto. Ele estava dormindo, mas por algum motivo eu estava acordado de olhos abertos, olhando diretamente para aquela parede. Foi então que eu vi algo aparecer. Na parede, bem alto, surgiu a imagem de um rosto. Era escuro, era algo como uma sombra lamacenta. Não tinha muitos detalhes definidos. Eu conseguia ver olhos e boca, mas não lembro de ter visto um nariz. A expressão era completamente neutra. Estranhamente, não me lembro de ter tido medo. Tenho quase certeza de que não fiquei assustado ao ver aquele rosto imóvel e vazio. Depois de 2 ou 3 segundos, a única coisa que passou pela minha cabeça foi se aquilo ficaria ali a noite inteira. Então, de repente, braços surgiram de cada lado do rosto. Eu conseguia ver onde eles dobravam os cotovelos. As mãos estavam abertas. A cabeça foi jogada para trás e a boca se abriu completamente. De dentro da boca saiu um gemido longo. Logo depois, a imagem começou a se dissolver na própria parede, enquanto o som também diminuía, como se estivesse se afastando. Fiquei aliviado por não precisar ficar ali observando. Me virei rapidamente na cama e fui dormir. No dia seguinte, contei o que tinha acontecido. Meus pais e meus avós acharam que eu estava inventando história por diversão, não mentindo exatamente, só brincando. Quando perceberam que eu estava falando sério, passaram a dizer que aquilo era apenas imaginação de uma criança. É totalmente possível que eles estivessem certos. Ainda assim, pessoalmente, gosto de pensar que talvez eu tenha visto uma espécie de impressão
da longa história daquela casa. Algo que, de alguma forma, acabou sendo absorvido pelas paredes. Isso já aconteceu comigo umas 2 vezes. Eu acordar no meio da noite, abrir os olhos e ver uma pessoa. E a primeira vez uma estava em pé do lado da minha cama e ela foi sumindo. E a segunda vez durou mais um pouco a imagem e ela estava no teto. Ela percebeu que eu a vi e deu um sorrisinho, e aí eu virei pro lado e fingi assim, dei uma de desentendida fingindo que eu não tinha visto, sabe? Pra poder voltar a dormir, e aí ela, não sei se sumiu ou se continua ali, mas eu dormi. Vamos pro próximo e último relato. Se já aconteceu alguma coisa com você também, pode deixar aqui nos comentários. Se for uma história breve, deixa aqui nos comentários. Isso aconteceu há cerca de 2 anos, quando eu visitava minha então namorada. Estávamos sentados no sofá assistindo TV, quando percebi um movimento no canto do olho. Quando virei a cabeça, pude ver que, no começo, parecia uma sombra, mas, aos poucos, a forma foi ficando mais clara, até que consegui ver nitidamente uma garotinha vestida como uma bailarina, girando lentamente, como se estivesse em um recital. Fiquei parado, de boca aberta, observando. De repente, ela parou, bruscamente, como se tivesse levado um soco forte no estômago. O corpo dela foi jogado para trás e, em seguida, vi um vermelho muito vivo começar a brotar na região da barriga. Logo depois, ela desabou, caiu de joelhos e simplesmente desapareceu na minha frente. Minha namorada percebeu que algo estava errado e perguntou o que tinha acontecido. Contei exatamente o que tinha acabado de ver. Foi então que ela me contou a história da casa. Segundo ela, uma família havia morado ali nos anos 50. Eles tinham uma filha pequena, que era bailarina, ou pelo menos treinava para ser. O pai era um alcoólatra, típico da época. Batia na esposa e às vezes também batia na menina. Uma noite ele chegou em casa mais bêbado que o normal. Houve uma briga e o homem ficou tão furioso que pegou uma arma e atirou na criança, acertando a barriga dela. Fiquei horrorizado quando ela terminou de contar a história. Acredito que o que eu vi seja uma assombração residual, como uma gravação que se repete. A garotinha sendo obrigada a reviver sua morte várias vezes. Nunca vi, nem senti a presença do pai, mas acredito que ele também assombre aquela casa. Eu me senti e ainda me sinto extremamente mal pela menina. Pedi para minha namorada tentar fazer algo para ajudar a garotinha a seguir em frente. Embora eu não saiba se ela chegou a fazer isso, nós não estamos mais juntos e seguimos caminhos diferentes. Mas até hoje penso naquela menininha com seu vestido rosa, girando e girando, e então, de repente, morta. Esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem relato, manda para mim, se inscreve no canal, deixa um comentário, um emoji, qualquer coisa para ajudar a impulsionar esse vídeo, um like, o que vocês puderem ajudar aí, tá bom? Que o canal tá retornando agora, então eu preciso dar uma impulsionada nesses vídeos. Eu agradeço a colaboração de vocês, sempre com muito carinho nos comentários, e eu agradeço muito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!